tudo devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas. Só que a imagem sai melhor. E ainda está quebrado, todo mundo pensa que é fuleiro. Ela comprou de segunda mão mesmo, mas eu turbinei o negócio. A gente usa como disfarce para ninguém prestar atenção. É pra pôr na Uni é assim. A menina da Uni até atropelou ela, porque viu ela com o negocinho e não deu bola. E as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. Eu estou gravando esse documentário com o meu parceiro. O primeiro parceiro que eu tive sobre as questões socioambientais, eu conheci na minha escola. Ele foi professor substituto de ciências. E eu me lembro até hoje, vamos repetir essa história porque acho que não foi gravada ali. Eu perguntei para o Carlos, num dia em que tinha pouco aluno, se não me engano, uma sexta-feira à noite, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tá pegando aí direitinho? Tá? Então deixa eu colocar meu óculos novo. É isso que eu faço com os meus alunos, que eu estou colocando eles para aprender a filmar. Aí eu falei, então, que pode me entrevistar, mas deixa eu colocar meu óculos novo. Agora, sabe o que eu perguntei para o Carlos? Quando a gente reuniu as duas classes, porque tinha pouco aluno, foi dar um vídeo, né? O vídeo, se não me engano, era o vídeo do Kiko Goifel, que era do... Você disse que já tinha visto lá, que era um pessoal... Aqui, inclusive, ele entrevistou o pessoal Haribut da Unicamp. Não sei se que chama Haribut aqui. É coisa da rural isso. Não, mas aqui como é que chama? Gibrila. Mundrungo. Então, ele conhecia daquela que tinha o programa de substituir os absorventes femininos pelo... Né? Tava nesse documentário. Ai, eu quero esse documentário de novo. Você tem ele gravado? E tinha os filmes, o Rio Tietê, feito por um geógrafo, alguém que fez. Era da USP. Aí a gente viu o mesmo documentário, juntamos as duas turmas, nós fizemos um diálogo crítico, como eu sempre faço, né? Crítico no sentido problematizador, no sentido em que a gente tem que aprender. Eu gosto muito de raciocinar coletivamente, pensando junto com os outros. Então, depois de um diálogo desse, que só é legal quando você tem um interlocutor qualificado, não é? Que era o Carlos, estava fazendo doutorado, eu já sabia que ele fazia doutorado. Mas naquele dia eu perguntei, Carlos, você está fazendo doutorado de que mesmo? Ele falou, biologia, eu já sabia, mas qual que é a sua pesquisa? Aí ele falou, estou pesquisando orquídeas na Mata Atlântica. Aí eu falei, qual que é o seu campo avançado de pesquisa? Olha que eu estou usando os meus referenciais de antropologia, né? Que o antropólogo vai fazer pesquisa de campo e... Claro, ele está lá na faculdade, ele tem seu gabinete, etc, etc, mas ele tem um campo avançado, que pode ser o Xingu, pode ser a Amazônia, o que for, se ele está pesquisando índios, é assim que fala, né? Aí eu perguntei o que eu conhecia para me abrir para o que eu não conhecia, que era o que ele estava fazendo. Aí eu perguntei usando analogias. Qual que é seu campo avançado de pesquisa? Ele falou, era o Parque Estadual Serra do Mar, núcleo de Santa Virgínia, em São Luís do Paraitinga. Eu falei, não acredito, em São Luís do Paraitinga? Eu falei, você me levaria lá? Que faz anos que eu estou sonhando em ir lá, fazer essas pesquisas, essas discussões que eu faço. E não conseguia, como? Nem com o meu carro eu não conseguia, porque minha esposa não estava afim, morria de medo, não sei o que. Aí eu perguntei para o Carlos, você me levaria? Ele muito generosamente disse, ao contrário das respostas anteriores que eu recebi de todo mundo, sim, levaria sim. Aí eu falei, eu empresto meu carro. Você lembra disso? Eu emprestei meu carro e ele me levou lá. Então... E de cara, mas antes de chegar lá, ele disse, não, vamos planejar direito.
O que é necessário? Não, tem que dormir lá, porque não dá para ir e voltar no mesmo dia. São 5 horas de viagem, mais ou menos, né? 500 quilômetros, né? 400, 500. Você já fazia documentário na época? Já. Eu tinha começado, o meu primeiro documentário oficialmente lançado foi sobre a questão ambiental. Foi o Plantando o Saber, que foi lançado na Semana dos Museus, lá no Museu da Imagem do Som. Plantando o Saber, que era o tema era das professoras de ciências, numa outra escola que eu dei aula lá. Mas como veio a campanha de 2010 e apareceu o fenômeno socioeconômico e político cultural chamado Marina Silva, que me preocupava, porque eu estava já preocupado com a temática e tudo, né? Aí eu pensei, meu Deus, será que eu fiz um documentário que vai reforçar uma campanha que eu sou, por princípio, contra? Aí eu disse, eu tenho... apagou de vez, né? Acho que não, naquela época não, ela estava em ascensão. Não, mas agora ela não se levanta. Então, mas naquela, em 2009... Não sei, viu? Retorna? Não retorna, mas a gente está fugindo do foco, entendeu? Por isso que o foco tem que ser mantido aqui, porque se eu for falando de mim, a entrevista é sobre mim, eu queria sobre o Carlos. Está entendendo? Como foi que ele entrou na minha vida? Agora, eu já tinha esse ponto de vista, que tem a ver comigo mesmo, a minha formação. Eu sou técnico em química no nível médio, fui fazer ciências sociais, quase me abateram a facadas ou a tiros. Na verdade, simbolicamente, eu fui abatido a tiros. Eu morri. Comecei minha irmã a fazer técnico aqui, nas escolas aqui. Então, essa foi a minha trajetória. Então, eu tive uma formação em ciências da natureza, mas eu nunca já no começo já era assim, por causa da militância estudantil contra a ditadura em Brasília. O meu ideal era o homem renascentista. Não só o Leonardo da Vinci, mas os outros, não é? O Rafael e todos os outros intelectuais do Renascimento que não separavam o conhecimento da natureza do conhecimento do homem. A ciência era unida, que era a herança do pensamento grego. Certo? Só depois do Renascimento é que vai separar. Os cientistas da natureza vão se dedicar só ao seu objeto de estudos e vão se despreocupar das ciências humanas. E os da humanidade vão se despreocupando da ciência da natureza. Então, em pleno século XXI, é necessário a gente fazer... Era essa a tese que eu já vinha fazendo antes de Marina abandonar o PT, porque ela era ministra do Lula. Ela era ministra do meio ambiente do Lula. Certo? Então, isso já é meu ponto de vista. Aí, de buscar a aproximação entre o que eu fazia com o que os biólogos faziam. Entendeu? Aí veio o fenômeno Marina. Eu fiz um documentário que parecia que eu estava colocando lenha na fogueira dela. Aí eu disse, não, eu vou ter que retomar, porque não era um documentário que eu queria aprofundar. Tem que editar. Não era isso. Aí que tá, quer ver? Foi um primeiro documentário que eu fiz, porque as professoras pediram. E eu fiz. O que eu podia fazer? Filmar, mas no meu ponto de vista de historiador. Né? Os outros documentários que eu queria fazer eram de cultura popular, as raízes coloniais paulistas. Entendeu? Como eu sofri muito para fazer coisa com escola, que a gente sofre muito naquele, aí eu disse, nunca mais eu quero fazer nada sobre escola. Certo? Aí depois, aí eu ouvi essa conjuntura toda, eu pensei, poxa, eu vou ter que retomar aquilo, senão essa bandeira vai ficar na mão dessa gente que eu não quero. Nós não podemos largar a bandeira na mão deles, dos neoliberais que estavam patrocinando os supostos ecologistas. Então eu disse, eu tenho que voltar, mas eu não é a minha área, então eu tenho que conversar com quem é da área. Aí o Carlos chegou nesse exato momento, quando eu também tinha tido aquela crise de um grande amigo meu, que é o Ângelo Pessoa, né? Com quem eu fiz um livro, publicamos um livro, e eu queria fazer esses documentários que eu falei, do passado colonial paulista, da cultura popular. Ele fez daquela maneira comigo que me deixou desestruturado. O Carlos aparece com a simplicidade dele, com 25 anos, fazendo doutorado, e nessa aula eu perguntei, afinal, sobre o quê? Quase 30 anos. Aí ele falou, em São Luís do Paraitinga. Poxa, eu queria ir, fazia anos, porque o que eu fazia com o Ângelo era essa cultura. E o que é São Luís do Paraitinga? É uma das capitais da cultura popular de raiz do estado de São Paulo. Lá sobreviveu as congadas, os moçambiques, os reisados, a festa do divino. E vivo. Porque aqui no estado de São Paulo pensa-se que essas coisas de mineiro, de nordestino, gente pobre, atrasada e periférica.
E eu sabia que não era, isso também é coisa de paulista. E São Luís do Paraitinga é um exemplo claro disso, porque é a cultura paulista. E eu queria filmar isso para trazer para a sala de aula e para mostrar para os preconceituosos de classe média de Campinas que isso não é coisa de nordestino, nem de mineiro, de baiano. Isso é coisa de paulista. E é muito bom que seja. Aí ele disse que estava fazendo a pesquisa de Mata Atlântica, que eu nunca tinha entrado na Mata Atlântica, lá. Então você está unindo o útil ao agradável, né? Foi por isso que eu pedi, então me leve lá. E ao mesmo tempo eu nunca entrei numa floresta. Você me levaria? Eu não tinha a menor ideia do que era uma floresta. Que sabe se fazer um pouco. Então, quando eu entrei na floresta, que é o Em Busca da Floresta, ó o título, foi com ele. Ele rindo de mim, porque ele não acreditava muito, com o negocinho ele não acreditava também. Mas eu já sabia o que eu queria e sabia que ia ser uma boa coisa, porque o interlocutor era bom, de alta qualidade. Aí ele deixou, e generoso, porque ele deixou eu ver o objeto de estudos dele, que eu nem sabia o que era. Porque os outros que eu conhecia, ciosos de direitos autorais e de indeditismo e não sei o que, ele deixou. Aí eu fui e fiz um documentário de 50 minutos, que foi muito legal. Aí foi a minha retomada desse diálogo. Então ele é o meu parceiro de um diálogo mais profundo com os cientistas da natureza, que é a perspectiva que a gente chama hoje socioambiental, viu, Loreta? Esse professor que te levou na Amazônia, ele tem esse projeto socioambiental, mas eu já estava fazendo isso antes de saber que esse professor existia, entendeu? E aí, claro, não ficou lá, porque o Carlos me descortinou a floresta. Então, eu voltando na floresta, eu já não sou o mesmo mais. Nesse mesmo ano, eu descobri o Hélio Lorenzi, lá na Expo Flora, no stand dele, do Plantaro. E eu descobri que tinha aqueles 3 livros, né, das árvores. Porque eu entrei na floresta e a coisa mais difícil é você tentar descobrir que árvore é aquela no meio da floresta, porque você não vê os troncos. Pelo menos foi a primeira descoberta que eu vi da floresta atlântica na Serra do Mar. Os troncos todos são cobertos por epífitas. Foi a primeira coisa que me chamou. Ou seja, não tem tronco nu. Então não tem como você identificar que árvore é aquela, porque você nem vê o tronco. E depois, as copas estão muito altas, e eu não sabia que estava perdendo a visão, estava ficando com catarata, sem ver. Mas de qualquer maneira, mesmo que eu tivesse a visão, eu não veria a copa. Como é que eu ia identificar que árvore é aquela, né? Aí eu precisava de alguém que me dissesse. Aí os livros do Hélio Lorenzi me diziam já. Aí eu comprei a prestação, é claro, né? Mas comprei todos eles. E fui estudando. Alberto, falando nisso, encontrei Depois ele, 3 anos, foi na minha casa. Encontrei um outro documentarista e acabei entrando em outro documentário. Ele entrou em documentários que ele já me mostrou no YouTube. Não, mas não saiu não é esse daquele, ainda. Não. Esse ainda não saiu. E eu descobri um negócio que você poderia começar a participar. Tem uns editais da Lei Rouanet. Não, eu não estou afim disso, não. A minha, viu, Carlos? O que é isso? A Lei Rouanet. Editais da Lei. Editais, É de incentivo à cultura. Vamos ver a opinião do Carlos. E aí você consegue um edital para comprar seus equipamentos, assim, você compra tudo. E no final você tem que entregar um documentário sobre o tema que você quiser. Eu tenho uma resposta daquelas que não precisa falar, que eu já não precisa nem começar. E aí você não precisa pagar não é cabeça dura. Nada, você vai ter dinheiro e... Tá, ele me sugeriu. Vocês estão interessados? Se ele não quiser, eu faço. Pode falar. Mas o que aconteceu é que esse Vocês cara... estão interessados em ouvir a minha resposta? Deixa a minha filha não está. Deixa ele concluir. concluir. Encontrei esse cara no meu trabalho, esse cara, só que ele queria fazer um documentário sobre a Mata Atlântica, igual você. Só que o que acontecia? O cara, ele não sabia nem por onde começar. Ele não sabia nada nem de história, nem de planta, nem de bicho, nem de nada da Mata Atlântica. Mas ele conseguiu uma baita grana para fazer esse documentário. E era um cara que ele era da área das artes visuais, do audiovisual. Então a única coisa que ele sabia era obter as imagens só. Ele conseguia ter boas imagens de tudo, mas ele não sabia nem do que obter imagens, assim. Isso é um problema, porque ele não tinha um roteiro pro documentário e estava totalmente perdido. E ele tinha recebido um dinheiro desse edital. Não, eu só dei uma ajuda, assim, dando dicas de que planta e que bicho filmar, onde encontrar, tal, que áreas ele visitar para encontrar as coisas que ele queria filmar. Porque ele não sabia.
imagina, a pessoa recebeu um dinheiro do governo federal, e para fazer um negócio que no final pode ficar uma porcaria, porque o cara não vai ter não vai ter ideia do que filmar, né? Apesar ele tinha, com o dinheiro, ele comprou os melhores equipamentos, tinha câmeras que filmavam em HD, essas câmeras reflex que filmam... Tinha estética, mas não tinha conteúdo. Tinha uns tripés hidráulicos que não tremem nada. Já tinha sido aprovado, já tinha o dinheiro. E sem o conteúdo. E com esse dinheiro ele ia viver 1 ano só por conta de fazer esse documentário e comprar todos os equipamentos, sendo que ele não tinha, assim, conhecimento nenhum sobre o tema, que era a Mata Atlântica. E aí quem estava ajudando ele eram os outros biólogos, eu e um amigo meu que encontramos eles lá, a gente ficou lá. Então, ele não sabia nem... Ele já finalizou? Nem o que era uma planta, assim, tipo, nem sabia o que era uma samambaia, assim. Aí ele já a gente tinha que explicar tudo pra ele e falar, esse bicho é da Mata Atlântica, seria legal filmar tal coisa, tal bicho, tal planta, tal interação. E ele vai terminar, acho que no meio desse ano. Né, o prazo para ele montar. Espero que ele dê créditos a você. Tem mais um pessoal, acho que da que Unifesp, tem pessoal da Unifesp que ajudou ele também. Ele aprovou o edital. Como que ele conseguiu, assim? Então, ele devia ter sem um roteiro, currículo, sem nada. ele devia ter um currículo que ele trabalhava, acho que com, não sei se publicidade, marketing, ele já tinha um currículo com audiovisual. Com isso ele conseguiu. Mas imagina, o Alberto, que já fez vários documentários e já tem maior conhecimento de história, principalmente, poderia, né, fazer um documentário de história financiado e se equipar com esse edital aí. Como tá saindo? Não, tá saindo. Me ajude, acredito no seu pai, eu tô dirigindo. Pai, eu já gravando. E eu não posso me ver, então, porque eu queria ver se o enquadramento tá do jeito que eu tô pensando. Não, o seu não tá. Ele tá sem camisa, isso não é legal. Eu gostaria, eu quero preservar a intimidade dele. Tá, só o rosto. Embora eu esteja... Começou? Começou. Gravando, né? Ó, é tudo que eu não quero, Carlos. Isso já tá definido desde o começo. Certo? Eu quero gastar. Eu comecei... quero apoio, entendeu? Não. Tá vendo? A minha filha é jovem, então ela acha que vai me ensinar o Padre Nosso ao vigário. E aí é o seguinte... Tudo que eu estou fazendo está contestando tudo isso que esse cara faz, desde o começo. Eu estou provando que não precisa de edital porcaria nenhuma. Eu não preciso de financiamento da Lei Rouanet. Um equipamento, por melhor que seja, não faz um bom filme. E o cara não sabe nem o que está falando. Esse cara é que eu digo. Ele pode saber operar a câmera, ele pode saber de marketing. Aliás, eu faço um pedido. Por favor, gente de marketing e propaganda, não venham para o cinema. A não ser que façam um curso de cinema, que se autocritiquem, porque isso aqui não é para gente de marketing e para propaganda. Isso aqui é outra coisa, que é um meio de expressão, coisa que não tem nada a ver com o mundo da capitalista da propaganda. Aqui ninguém está vendendo nada. E eu não estou lidando com o mercado. Eu estou lidando com a sociedade, eu estou me comunicando com a sociedade. Então, o meu ponto de vista ético inicial já parte do princípio oposto desse cara. Eu não preciso de nada. Aliás, esse documentário aqui e essa resposta que está sendo gravada está sendo feita num celular. E eu estou usando intencionalmente um celular. Porque a gente hoje está democratizando os meios de produção de audiovisuais, eles estão baratos, acessíveis. Qualquer pessoa moradora em favela, qualquer adolescente tem um desse. Aí o seguinte, então como é que se faz um filme? Um filme se faz como aqueles do século XIX que foram inventar. Eles não sabiam como usar aquela linguagem, então eles inventaram a linguagem do cinema, os primeiros, do cinema mudo. E um deles era um russo chamado Eisenstein. Eu falei para minha filha que é o que mais me influenciou. O Eisenstein, russo, depois da Revolução Russa, ele teve o apoio, teve os recursos, mas porque naquele tempo o cinema era caro, a película era cara, o laboratório era caro. Hoje é tudo barato. Agora é o seguinte, eles inventaram, com aquelas coisas caras, uma linguagem. E a linguagem a gente aprende estudando. Eu fiz o curso da pedagogia da imagem no Museu da Imagem e do Som. Se gostam de esnobar, então tudo bem, não inventei nada sozinho. Eu conheci o Vladimir Carvalho desde a minha infância. Eu vi o que era aquilo, o mundo do cine documentário, porque o Vladimir era
professor de cinema na Universidade de Brasília, eu convivi com eles, mas eu era muito tímido, eu mal abria minha boca. Então eu ia lá no apartamento de Vladimir Carvalho, que era casado com a prima do meu pai, e eu saía com a prima do meu pai para fazer artes na escola particular onde ela dava aula. Então ela me ensinou escultura. Mas quando eu ia lá para sair com a minha prima para fazer chamava colégio pré-vestibular, se não me engano, na oficina de artes onde ela me ensinou a escultura, eu fiz escultura em pedra-sabão, por exemplo. Na verdade, o que ela ensinava? Ela ensinava volumes, porque a arte daquele colégio era dividida em áreas, e ela era responsável pela área volumes, certo? Então eu aprendi a lidar com volumes em pedra-sabão, mas podia ser qualquer outra coisa, podia ser massa de barro, podia ser massinha, podia ser acrílico, podia ser bronze, podia ser o que for, porque eu na verdade estava aprendendo um processo com ela a ser artista, né? Na verdade eu já era, porque eu estudei anteriormente na Escolinha de Artes da UNB, que foi fechada por causa da ditadura militar. Aí eu fiquei órfão da educação artística, a minha prima me deu essa oportunidade. E eu, quando ia lá, era o almoço, eu via o Vladimir falando de cinema o tempo inteiro. Porque quem vive no mundo de cinema respira, transpira cinema. Aí as pessoas do cinema iam lá buscar lata, que eram latas, assim, desse tamanho, as latas de película, reveladas ou negativos, o pessoal do som, o pessoal da edição, os alunos dele. Eu tinha 12, 13 anos, não entendia dessas coisas, mas isso tudo foi ficando na minha mente, né? E eu queria ser artista, eu queria pintar, eu queria ser gravurista, pintor. Aí eu fui me tornar esse, que eu fiz técnico em química, mas sempre com interesse renascentista, aprender técnicas de química para poder pintar, achar novos pigmentos e dominar a linguagem pictórica. Você está fugindo muito. Não estou fugindo. Eu estou falando o seguinte, nós filmamos quem nós somos. Quando eu já tinha toda uma formação anterior, né? Eu tinha quase, quando foi em 2007, então eu tinha 47 anos. Então eu já tinha um olhar, uma formação em ciências sociais, em história, uma formação estética muito influenciada pelo Lukács, gostem ou não gostem dele, ou também pela escola de Frankfurt, que é uma escola marxista, né, com alguns que pensavam a estética, como Walter Benjamin, como por exemplo o Adorno. Eu já tinha toda uma formação estética definida, de trajetória de vida. Então, primeiro, eu vi muita porcaria, gente fazendo porcaria. Eu já dizia, se é para fazer porcaria, eu prefiro nem fazer. E eu queria me aperfeiçoar na fotografia. E de repente, no curso, vendo gente que fazia coisa que eu não achava de legal, nem de qualidade, aí foi surgindo dentro de mim essa vontade de fazer o audiovisual, porque a minha foto já se encaminhava para uma narrativa. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a me aprofundar na bibliografia imagética, que foi de um professor da Unicamp, que é amigo do Vladimir, que organizou a Enciclopédia do Cinema Brasileiro, que é o Fernão Pessoa Ramos, se não me engano, é esse o sobrenome dele correto. Então, ele, que é professor da Unicamp, do curso de pós-graduação em multimeios, etc., ele, na editora de Campinas Papiros, ele, toda uma linha chama imagética. Então, ele trouxe autores novos para mim, para o público de modo geral, né? Porque tem curso, hoje em dia tem curso de cinema, que é para gente que gosta de cinema, que quer aprender a linguagem de cinema, certo? Porque hoje em dia tem esse fenômeno de muita gente que migra do audiovisual, mas eles vêm do marketing, eles vêm da propaganda, entendeu? E, no entanto, hoje o Brasil tem vários e vários cursos de cinema. E muitas vezes, quem toma os lugares são esses que vêm de outra área. Aí eles vão fazer o quê? Cinema comercial, tá entendendo? Então aí eu fui conhecendo, aprofundando mais a obra do Glauber Rocha, que era contra esse cinema comercial, que ele chamava cinemão, para depreciar. Não que o Glauber fosse contra lançar o filme dele no mercado e ganhar dinheiro com... Não era isso. O que ele era contra é esse cinema pasteurizado, mercadoria feito para mercado, com mecanismos de mercado. Ele era a favor de uma coisa que ele não inventou, que os americanos inventaram e os europeus também inventaram, o cinema autoral. Tanto nos Estados Unidos quanto na França e na Itália, o cinema autoral nasceu como o cinema agora meio de expressão, assim como tela e pincel
são os meios para surgir um Picasso, assim como papel e caneta são os meios para revelar um Tolstói ou um Dostoiévski, não é? Esses meios audiovisuais podiam ser usados como meios, era a sétima arte, como se considerava antigamente, entendeu? Essa gente quem que é essa gente? Um cara que era um menor abandonado chamado François Truffaut, um cara que era filho de papai, mas era um cara fora do figurino, que era o Godard, na França, que geraram a Nouvelle Vague. Olha que chique. O que é a Nouvelle Vague? O novo cinema. E aqui no Brasil, um pé rapado chamado Glauber Rocha, que a mãe dele tinha uma pensão em Salvador. Ele só tinha 24 anos quando ele fez O Deus e o Diabo na Terra do Sol. E o Vladimir também, porque foi lá, foi até ver. Tá na história, ele fala isso, ele foi ver O Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Vladimir. Eu conheci o Vladimir, ele era casado com a prima do meu pai. E o Glauber ia em Brasília. Eu não me lembro se eu via, se eu não via, talvez tenha visto, mas eu era criança e não entendi. Então, eu sou herdeiro dessa gente, certo? Eu queria dizer algo, mas primeiro através do papel ou da pintura. Eu não sabia que um dia eu ia fazer filmes, porque era muito caro. Hoje está muito barato, um celularzinho merda como esse daí, baratinho, de segunda mão, você equipando. O que eu estou mostrando é o seguinte: você sabendo dominar a linguagem, aí para isso você tem que estudar, e não é em curso de marketing que você aprende isso. Não é em curso de propaganda, como é que chama aquela aqui de São Paulo, tem as escolas aí chiques que todo mundo quer fazer, propaganda e marketing, não sei o quê. Não é ali que você aprende a linguagem do cinema. Cafézinho branco. Aliás, você não precisa nem fazer o curso para o cinema. Eu fiz no curso no Museu da Imagem do Som, e eu fiz autodidaticamente. Eu podia dizer que foi o museu que me ensinou, o museu não me ensinou nada. O museu foi um fórum onde eu me encontrei com outras pessoas interessadas. E o Batata, por exemplo, foi meu professor. Mas eu aprendi sozinho, comprando os livros, me dedicando. Aí, quando eu dominei essa linguagem, você já me apareceu. Mas quando você me apareceu, eu já tinha produzido dois ou três filmes. O primeiro foi eu Plantando Saber, mas também eu fui lá no Vladimir, que é a Cine Memória de Vladimir Carvalho. E fez o making off também do Cine Memória. Ele me dando aula de como fazer um cinema, como você montar filme, como você... A estética, a linguagem do cinema, né? Então eu já sabia o que eu queria fazer. Então o que eu estou fazendo, eu sei o que estou fazendo. O que eu quero fazer é na tradição do Glauber, não tem nada a ver com essa proposta de lei. Não precisa de dinheiro, não precisa de aparato. Nós podemos fazer coisas de qualidade desde que quem esteja fazendo saiba o que está fazendo, porque não é o equipamento que faz. Glauber já dizia isso. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz. E se
ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.